Ao contrário do que muita gente pensa, a ciência não tem a resposta para tudo. Até porque, se pararmos para pensar, a ciência é um método bastante jovem comparado ao tempo de vida da humanidade. Por isso mesmo, ainda existem muitas coisas por aí que ainda não sabemos explicar. Esse vídeo é justamente sobre isso: objetos misteriosos que a ciência não consegue explicar até hoje. Número 10. O Martelo de Londres. Ele foi descoberto acidentalmente por Max e Emma Hahn, em algum momento entre 1934 e 1936, quando o casal saiu para passear. Eles viram algo diferente saindo de um pedaço de pedra e decidiram levar para casa para conferir direito. Acredita-se que o artefato, apelidado de Martelo de Londres, tenha cerca de 500 milhões de anos. Em outras palavras, ele existia mesmo antes de que os seres humanos existissem. Então fica a pergunta: como é que pode existir um martelo na época em que os dinossauros vagavam pela Terra? Bom, a principal teoria científica diz que esse deve ser apenas um fenômeno natural. Os minerais dentro da rocha se transformaram em ferro devido ao tempo e aos elementos. No entanto, considerando que o martelo é composto de 96% de ferro, fica difícil pensar que a tecnologia não faça parte de sua criação. A origem desse objeto ainda é, portanto, um grande mistério para a comunidade científica. Número 9. Pássaro Saqqara. Essa é uma peça histórica muito curiosa. Foi descoberta na província de Saqqara, no Egito, durante uma viagem arqueológica em 1898. À primeira vista, pode parecer um pássaro de brinquedo feito de madeira, com apenas alguns centímetros de comprimento, mas ele é muito mais do que isso. Veja bem, até mesmo os egípcios antigos se aprofundaram em estudos sobre a aviação e tinham teorias sobre como o homem poderia alcançar os céus. Então, arqueólogos e egiptólogos modernos especulam que esse objeto poderia ter sido uma tentativa da antiga civilização de criar uma aeronave, chegando à teoria de que o pássaro Saqqara é um mini protótipo feito por antigos aviadores egípcios, na esperança de conquistar os céus. No entanto, por seu formato, alguns especialistas dizem que esse modelo é mais parecido com um planador do que um avião. Ninguém realmente sabe ao certo, considerando que existem muito poucos registros da época que se relacionam ao pássaro Saqqara. De fato, uma teoria paralela sobre o pássaro Saqqara propõe que ele não passava de um brinquedo de madeira. Até sua data de origem ainda é muito debatida até hoje, variando de 200 a.C. até cerca de 2000 anos atrás. Número 8. Mecanismo Antikythera. Esse artefato recebeu esse nome pelo lugar onde foi descoberto, na região grega de mesmo nome, onde talvez tenha ocorrido o maior naufrágio do mundo antigo. Foi descoberto em 1900 e seu significado tem sido debatido por cientistas desde então. Por um lado, eles acreditam que seja um equipamento que pertencia ao próprio navio, embora ninguém saiba ao certo para que sirva. Por outro lado, porém, especialistas dizem que é algum tipo de computador analógico, usado para prever atividades astronômicas. Apesar do desacordo entre os dois campos, todos concordam em uma coisa: não sabem exatamente quem criou esse mecanismo. Existem especialistas que traçam suas origens na região de Siracusa, em Corinto, o que pode sugerir que o lendário matemático e astrônomo Arquimedes tenha desempenhado algum papel em sua criação. Mas tudo não passa de suposição. Além disso, a única coisa que sabemos com certeza sobre esse artefato misterioso é que ele remonta ao século III a.C. e que realmente foi feito por astrônomos gregos. Número 7. Pedra de Winnipesaukee. Esse artefato estranho encontrado em 1872 no lago Winnipesaukee, em New England, é muito interessante. Por um lado, é uma pedra escura e parecida com um ovo, gravada com vários símbolos como rostos, milho e estrelas. Isso até pode parecer comum, mas existe um mistério bizarro contido nessa estátua de pedra. Quando os especialistas verificaram de perto, eles viram dois furos muito uniformes e suavemente criados em suas duas extremidades, o que indica o uso de algum tipo de broca em sua criação. E até onde a gente sabe, brocas desse tipo não existiam até o final do século XIX. Como resultado, existem duas teorias sobre o objeto. A primeira é de que ele seja realmente autêntico, da época em que apenas as tribos nativas americanas vagavam pela região, e foi adulterado por uma pessoa desconhecida com uma ferramenta moderna. A segunda teoria, por outro lado, propõe que foram os nativos americanos que abriram os buracos na escultura, o que implica que eles possuíam um nível elevado de tecnologia em um momento em que a era industrial não existia. Portanto, isso pode mudar toda a nossa compreensão da cultura nativa americana e do progresso tecnológico da humanidade. Número 6. A bateria de Bagdá.
O problema da bateria de Bagdá é que ela pode mudar drasticamente a maneira como entendemos os antigos mesopotâmios e a busca da humanidade por energia sustentável. Esse artefato é feito de uma jarra de barro com um tipo de tubo dentro, feito de uma substância semelhante ao cobre, que é um ótimo condutor. Se entrasse em contato com algum alcalino ou ácido, certamente teria emitido uma carga elétrica. De fato, alguns especialistas pensam que foi usado para fundir ouro e prata, o que poderia ser visto como uma forma antiga de galvanosplatia. Ainda é muito debatido, porém, se esse objeto era realmente usado para gerar energia, ou se é apenas algum pote genérico que foi usado simplesmente para guardar coisas. De qualquer forma, esses são pequenos mistérios que tornam nossos ancestrais ainda mais interessantes. Número 5. Os tubos de Baigong. O Baigong Pipes, assim chamado pela montanha onde está localizado, se trata de uma série de tubos de metal, ferro para ser mais exato. E isso é só o começo. Antes de tudo, nunca se sabia que ninguém havia habitado o Monte Baigong, sendo um mistério quem colocou todos esses tubos de ferro dentro dele. De fato, eles foram encontrados acidentalmente por alguns cientistas americanos que estavam escavando fósseis. Em segundo lugar, os canos correm até um lago próximo, o que nos leva à pergunta: para que servem? Finalmente, e é isso que torna os tubos de Baigong ainda mais intrigantes do que já são. Se descobriu que os tubos contêm matéria vegetal antiga, datada de milhões de anos atrás, o que significa que eles poderiam estar ali presentes antes mesmo dos seres humanos. Até agora, nenhuma teoria conclusiva foi feita sobre os tubos de Baigong. Algumas pessoas pensam que é uma formação natural, outros acham que é tudo uma farsa. Outros ainda, especialmente os entusiastas de OVNIs, acreditam que a montanha de Baigong já foi um laboratório alienígena. Número 4. Bolas de pedra da Costa Rica. Na Costa Rica, é comum ver por aí umas bolas gigantes de pedra. Isso não seria nada peculiar ou diferente se não fossem bolas completamente redondas e lisas, como se estivessem sido esculpidas à mão, algo que a natureza não é capaz de criar por si só. Porém, ninguém sabe ao certo quem ou o que exatamente fez essas bolas de pedra dessa forma. Além disso, algumas delas são gigantes, maiores do que uma pessoa adulta, e pesam várias toneladas, fazendo com que a gente se pergunte como é que elas podem ter sido transportadas, considerando que não existiam pedreiras nem máquinas nessas áreas. De qualquer maneira, os cientistas descobriram que essas bolas são feitas de rocha vulcânica, o que significa que elas não teriam mesmo como ter vindo de uma pedreira. Número 3. O monumento no Mar da Galileia. Arqueólogos de Israel encontraram uma estranha formação no Mar de Galileia durante uma de suas viagens de rotina em 2003. Uma formação de pedras que não parece ter sido feita pela natureza, considerando sua forma de cone e o que parece ser uma organização pensada propositalmente. Em suma, todo o monumento tem 60 metros de diâmetro e cerca de 12 metros de altura. Novamente, estamos falando de pedras, o que significa que pesam dezenas de milhares de toneladas. Os cientistas, quando trataram de analisar o monumento subaquático, chegaram a quase nenhuma conclusão. Sua data de origem é inconclusiva, podendo ter entre 2 e 12 mil anos de idade, e se sabe ainda menos sobre o motivo de aquilo ter sido feito. Alguns teóricos pensam que ele foi usado como algum tipo de método de pescaria, enquanto outros acreditam que é um antigo local de enterro, usado por alguma civilização esquecida. De qualquer forma, essa foi uma grande descoberta para toda a comunidade científica. Número 2. O manuscrito Voynich. O manuscrito Voynich é um dos artefatos misteriosos mais famosos encontrados até hoje, nomeado em homenagem ao ex-proprietário que comprou o livro de um revendedor não identificado em 1912. Foi comprovado por cientistas que o manuscrito existe desde os anos 1400. O que torna esse livro tão especial é que ele foi escrito em um idioma ainda desconhecido, sendo que não sabemos o assunto sobre qual o autor do livro está falando. Ninguém sabe quem escreveu o manuscrito de Voynich, com muitos especialistas apenas chegando à conclusão de que ele foi criado por alguém durante o Renascimento. Sua fama é atribuída à linguagem misteriosa usada no documento, que nem os maiores criptógrafos de hoje conseguem decifrar. Além dos símbolos misteriosos usados para descrever o livro, o que complica ainda mais são as ilustrações, plantas, mandalas e até dragões. Então, combinando essas ilustrações realmente exóticas com seu texto misterioso, muitas teorias interessantes sobre o que é o manuscrito de Voynich foram lançadas. Os palpites variam de que fosse antigo glossário médico a um livro de magia até uma porta de entrada para o inferno. O fato é que segue sendo uma das peças de literatura mais curiosas do mundo. Número 1.
o Santo Sudário. Se existe um objeto que causa tanta discordância entre as comunidades científicas e não científicas do mundo, é, sem dúvida, o Sudário de Turim, conhecido como Santo Sudário. Acredita-se que tenha sido o pano em que Jesus Cristo estava coberto no enterro. Até o momento, o objeto segue sendo considerado um ícone da Igreja Católica, mas existem muitos questionamentos sobre sua real origem divina. Veja bem, o problema é que o manto foi datado pelos cientistas em 1988 e resultou que sua origem está entre o século XIII e XIV, o que significa que, provavelmente, o sudário seja um dos rumores mais antigos da história da humanidade. Por isso mesmo, a Igreja não coloca ele exatamente como um objeto divino, considerando mais como um ícone religioso, não confirmando e nem negando totalmente sua autenticidade. Por outro lado, alguns especialistas não concordam com os resultados dos estudos realizados no sudário, o que aumenta ainda mais o mistério sobre o artefato. Autêntico ou não, o Santo Sudário é um daqueles objetos que continuam causando polêmica na comunidade internacional. E você, acha que pode decifrar os mistérios por trás desses objetos? Conta pra gente o que você acha nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixe um like para mostrar sua gratidão e assine nosso canal para receber atualizações recentes. Obrigado por assistir e até a próxima!